Olá, pessoal, todo mundo aí da comunidade DP Fora da Caixa. Nós estamos aqui para a gravação de mais um episódio do nosso podcast. Então, é um episódio muito especial. E aí nós estamos aqui com duas sumidades do departamento pessoal. E hoje a gente vai navegar um pouquinho em alguns temas, porque esse ano é um ano muito ativo em termos de atualizações trabalhistas, né? Então, a nossa proposta hoje, o nosso objetivo é navegar sobre algumas dessas principais atualizações. Mas, antes disso, quero aproveitar para quem está chegando agora na nossa comunidade, no nosso canal, me apresentar. Eu sou a Aline Nogueira, CEO da Max Folha e idealizadora do DP Results. E aqui do meu lado está o David. Vai lá, David, fala um pouquinho de você. Prazer, eu sou o David Tavares, atualmente estou como coordenador de marketing e comunicação na Tron, e é um prazer, né, ter essas duas feras aqui conosco para falar um pouquinho sobre essas mudanças trabalhistas de 2024, né, que realmente tem dado o que falar, né, dentro dos profissionais de departamento pessoal. Realmente é um prazer. Gostaria de apresentar a nossa primeira convidada, né, Geni Carla, que vamos falar um pouquinho do currículo dela, né? É um pouco extenso, mas vamos lá, né? Realmente é bem caprichado. Bom, ela é graduada em administração com ênfase em recursos humanos, MBA em Direito do Trabalho, MBA em Gestão Trabalhista e Previdenciária, técnica contábil, especialista em social, participante do GT E-Social da FENACOM desde 2014, né, do GT Piloto do E-Social desde 2016, e atua como consultor e analista de negócios do departamento pessoal na SCI Contábeis e articula no portal ContiNews, idealizadora do projeto Atua.dp. Muito obrigado pela presença, sinta-se à vontade. Eu que agradeço, muito feliz de estar aqui. Aline, obrigada pelo convite. E ainda mais ao lado de quem, né? Ao lado de quem? Da então, senhora Poliana Tiburcio. Oh. Mas eu quero, antes de passar para a apresentação da Poliana, enaltecer um pouco mais a senhora Geni, que está conosco desde 2022 no DP Results. Eu levei um susto quando ela falou, não, eu vou, eu pensei, tá bom! E eu sou muito grata desde então, é uma honra ter você aqui conosco, você sabe disso. E que currículo, né? É uma baita autoridade. E quando a gente fala de onde a informação começa, eu não tenho dúvida que a Geni é especialista nisso. Então, tem muita gente, às vezes, que quer, né, despontar. Onde que eu encontro essa informação? Eu quero ser o primeiro a dar essa informação. Eu sei quem é essa pessoa. É isso aí. E aí, a Poliana Tiburcio, que também é uma autoridade, que está caminhando nesse DP tem um tempo, né, Poli? Já tem. E é uma querida... Bom, a Poli é Master em Departamento Pessoal, com experiência há 18 anos. Deve ser mais um pouquinho, né, Poli? Aline, acho que isso aí tá desatualizado. Eu tenho certeza. Em diversos segmentos. Produtor rural, que é sua especialidade, sim, né? E a gente está numa região de produtores rurais, sim, né? Goiás é o celeiro, né, do agro. Cooperativa, escola de formação profissional, entidade beneficente, órgão público, escritório contábil, que é tipo tudo que um DP convencional não quer muito. Então, você é uma guerreira. Especialista em social, consultora trabalhista, tem expertise em implantação de e-social, é professora, é palestrante, produtora de conteúdos na área trabalhista, enfim, pau pra toda obra, né, minha amiga? Falou que é departamento pessoal, tô dentro, gente. Tá dentro. Bom, e aí, sem mais delongas, nós sabemos que, na verdade, desde a pandemia deixou alguns legados, né? Quando a gente fala, claro que foi um momento muito difícil, mas graças a Deus a gente superou algumas coisas ainda, né? A gente ainda precisa vivenciar. Mas quando a gente traz para o nosso público, para a nossa área, eu costumo dizer que deixou alguns legados interessantes, assim, para a gente. Acelerou o digital em vários níveis, né? Falando de digital, que é uma pegada nossa, né, no DP Results e DP Fora da Caixa, de trazer o profissional para essa pegada diferente, a gente sempre gosta de reforçar isso, que a galera acha que digital é só inteligência artificial, mas o e-social é digital, né? Desde 2018 a gente está vivenciando isso. Mas, enfim, além de tudo isso que a gente passou em termos de e-social, algumas coisas foram ficando de legado ali de medidas trabalhistas, né, da pandemia.
E desde 2022, principalmente para cá, a gente teve muitos dispositivos de atualização, muitos com impacto agora, né? E aí, desde saúde e segurança até programa Mais Mulheres, uma série de coisinhas que às vezes não parece ter impacto no nosso dia a dia, mas são detalhezinhos que, se você juntar tudo, vira um compiladão maluco. E especialmente de 2023 para cá, a gente tem percebido só esse primeiro trimestre de 2024, você fala assim, o que é isso? Passou uma avalanche aqui em cima da gente. E aí nós separamos alguns temas, que a gente sabe que não dá para esgotar todos, seria ótimo, igual passar aqui 6 horas, né, David? Como são os grandes podcasts, nós somos grandes, mas 6 horas ainda é um cadinho, né, David? Qualquer coisa. Nós vamos chegar lá. Muito Quem assunto sabe pra fazer ser um falado. ao vivo, né? Então, para esse bate-papo, eu separei alguns temas e aí a gente vai falar um pouquinho disso. Lembrando sempre, pessoal, que o propósito da comunidade do IP Fora da Caixa é trazer ferramentas para vocês de que são essas novas habilidades. E às vezes a gente olhar para essas atualizações não é só com olhar, poxa, mais um negócio técnico, mais um negócio pro meu dia a dia, mais uma coisa que eu tenho que estudar, mas onde eu posso encontrar oportunidades. Tem ganhos também na nossa operação, né? Tem ganho para o trabalhador, tem ganho para o empregador, e aí a gente vai navegar um pouquinho nisso. E ganha quem pensa assim, fora da caixa, né? Pessoal, ó, vai lá, já aproveita, compartilha, curte e deixa aí seu feedback nos comentários também. Vamos começar, turma? Bora lá. Quero começar com a senhora Geni. Então, Geni, bom, algumas, eu até talvez seria melhor eu começar com alguns temas, até para ter uma sequência lógica, mas eu quero deixar, por exemplo, a FGTS Digital por último, para a galera assistir esse podcast até o fim. Mas uma coisa, assim, que, pensando ali no finalzinho de 2023, a gente até fez uma gravação com a Junei um pouquinho sobre isso, mas reclamatório trabalhista no E-Social. Parece que já passou, porque foi ali em outubro, né? Mas, na verdade, como é um procedimento que, na nossa área, ele não é rotineiro, ele não é perene, recorrente, como é uma folha de pagamento, e muitos DPs, agora que estão pensando nisso, mas por que, às vezes, o seu negócio não tem passivo trabalhista, ou é um escritório pequeno, ou às vezes nem é pequeno, seus clientes têm um compliance mesmo, e quase não tem essa demanda. Então, parece um negócio que já passou, mas não. E aí, eu acho que é até um desafio, porque quando você fala assim, eu treinei essa pessoa, aí que ela vai para a prática, daqui 6 meses, mano, ela fala, caramba, eu não entendi isso daqui, são muitos detalhes. E aí, eu queria que você dissesse para a gente, assim, você que vivenciou esse layout, né, e treinou pessoas também, e respondeu muitas perguntas. Fala aí pra gente, como que foi essa transição? Aline, já são 7, né, 7 para 8 meses, parece que, né, já faz muito tempo, mas assim, tem gente que ainda não fez nenhum processo. Exato. E que bom, né? Às vezes eu penso que bom, é porque não tem, né, muito processo, então tá ótimo. Só que acontece exatamente isso, a questão se perder o aprendizado, né? Justamente por não tá lá o dia a dia. Então, é complexo, tá? Não é fazendo um curso que você vai conseguir. E eu digo mais, tem gente que não faz curso, recebe o processo e quer fazer. E eu digo, gente, não tem como. Aí vem e faz uma pergunta, como é que eu lanço isso aqui? Não tem como responder, Aline, assim, né, dar o passo a passo em um áudio, o que seja, uma resposta no WhatsApp. Gente, é muito complexo, Eu falo que é difícil até para quem dá o curso, manusear, imagina para quem não fez. Eu chego assim, na hora de responder, eu penso, eu respiro, né? Eu sei que a pessoa está com uma dificuldade e eu me sinto muito por isso, só que não adianta, né? E o que eu estou vendo de informação nesses 7 meses, de informação torta, errada, a gente já vinha antes do E-Social fazendo de qualquer jeito, né? A gente sabia, GFIP era daquele jeito, e eu pensava, vai ter a virada de chave para o E-Social, lá a gente vai aprender e a gente vai fazer certo, né? Esse era um sonho meu, assim, mas não é o que está acontecendo. Então, a gente tem muita dificuldade. A gente já conversou bastante sobre isso, né? O quanto que as pessoas não entendem esse processo. Ainda se discute se é o jurídico, se é o departamento pessoal. Sim.
E eu, Aline, assim, ó, eu sou muito franca em dizer, a minha opinião isso é departamento pessoal. Concordo. A gente tem todas as regras do E-Social, a gente tem todas as regras trabalhistas, a gente só não tem tributários, enfim. tudo, a gente só não tem o histórico do processo, e aí envolve o jurídico nisso e você vai conseguir fazer, mas se põe muita dificuldade, tem dificuldade, o layout não é simples, mas a gente também tem que pensar assim, poxa, eu sei fazer um cálculo de uma folha, eu sei fazer um registro de empregado, e o reclamatório não é nada mais que isso atrasado, retroativo, Exato. né? Isso que e a gente tem que... até enxerga uma necessidade que às vezes estava, como é que é a palavra? Reservada, né? Represada. Uhum. De muitos profissionais precisarem se atualizar primeiro na teoria da legislação trabalhista, tributária, enquadramento previdenciário e tudo mais. E aí tentar encaixar isso, começando do final, que é fazer a declaração em si, porque muita gente faz automático. Quando você vai para lá, você vai ver que você tem que ir lá e desmembrar cada ente, né? E eu penso assim, eu acho que a partir do momento que esse profissional, que às vezes quer jogar isso para uma outra área, né, para o jurídico que seja, a partir do momento que ele entra dentro de um portal e que ele vê, que ele enxerga de verdade o que é que precisa ser realizado, eu acho que aí é onde que ele percebe que aquilo ali é dele. Que não adianta a gente querer passar, às vezes, para um jurídico para poder fazer algo que está na rotina do departamento pessoal. E outra, né, Polly? O aprendizado que eu vou ter fazendo sem isso. Sem contar, né? Exato. E assim, até, Polly, pegando o gancho, né, de aprendizado e tal, mas trazendo um pouquinho ali do que a gente falou, né, de o que a gente percebeu que o pessoal... se percebeu também, porque às vezes se pega fazendo no automático ali, vai lá, configura, ou já chega no negócio já com o sistema parametrizado, que é também um alerta, né? Será que eu, na hora de fazer apontar a reclamatória trabalhista no E-Social, que eu preciso entender o que é RAT, o que é terceiros, o que é cada um daqueles entes, e aqui eu espero não estar falando muito em grego, porque... aquela pessoa, às vezes, até tem um conhecimento básico, que lida pelo menos com o documento, já pegou uma guia de DCTF Web, vê que ela tá toda desmembradinha. A gente tá falando daquilo ali, né? Do que é cada um daqueles débitos. O que é patronal, o que é terceiro, o que é do segurado. Que aí ela vai se tocar que, às vezes, ela não entendeu. Será que esse enquadramento tá certo mesmo? Porque o que... a contadoria do tribunal coloca, não é o que está soltando de percentual no meu sistema. Queria que você falasse um pouquinho, assim, de pontos de atenção nessa operação, assim, enquanto DP, o que eu preciso observar? E é justamente isso mesmo que eu pontuei, porque fica muito claro, a partir do momento que a gente está escriturando um processo, o quanto aquilo ali está ligado ao dia a dia do departamento pessoal. Hoje, por exemplo, para fazer uma escrituração, né, colocar ali um processo trabalhista dentro do sistema, seja um sistema de folha que está preparado, ou seja, dentro do próprio portal web, a pessoa tem que saber os detalhes do departamento pessoal em relação a, se eu sou uma empresa do Simples Nacional, eu tenho que saber o que eu recolho como uma empresa do Simples Nacional. Se eu sou um produtor rural, eu tenho que saber a opção desse produtor rural, qual foi naquela época. Se foi pela comercialização, opa, eu sei que eu vou ter alguma coisa aqui para eu poder informar, mas não vai ser a mesma coisa se ele optou pela folha de pagamento, porque muda. Entidade, beneficente, a mesma coisa. Então, assim, o E-Social já fez isso acontecer, que fez quem não sabia que era apertador de botão, ele teve que aprender o que ele fazia. Levou um sustão. Levou. Então, ele teve que saber o que era um RAT, um GIL-RAT, né? Ele teve que saber cada um daqueles detalhes que a gente vê na DCTF Web que você trouxe, não é mais só terceiros, não, eu tenho que saber o que compõe esses terceiros. E é isso que nós temos que fazer lá dentro do processo trabalhista, né? Claro que muitas outras informações. Mas esse é um detalhe, por exemplo, que deixa muito claro que advogado que vai saber sobre isso. Me conta. O importante também que o profissional, ele, além de saber dos detalhes, né, sobre cada um desses desmembramentos, né, das informações, ele tem que entender do negócio
o que está sendo aplicado àquela empresa, né? Então, os profissionais que fazem terceirização, ele tem que entender sobre cada tipo de negócio e poder fazer a configuração, né? A informação de forma correta. E aí, até pegando o gancho dessa questão, que tem uma questão importante na fala da Geni em relação, é DP, é jurídico, que é bater na tecla do DP relacional. Eu preciso levantar da minha cadeira e ir, é simbólico, né? Porque nem toda empresa tem um jurídico lá dentro, e ir até esse setor e abrir diálogo. Às vezes não faço sozinho, né? É importante deixar isso claro. Aponta o dedo para lá, para cá. E não vai resolver. E uma outra coisa, e até que eu costumo dizer, David, que quando a gente se aproxima do jurídico enquanto DP, e às vezes parece umas coisas redundantes que a gente repete, mas é para fixar na cabeça das pessoas, porque a gente está lidando com quebra de paradigmas importantes na nossa área. E como? Que é, se eu me aproximo de áreas chaves, porque o jurídico ele não sabe nada de DP, mas ele tem acesso à autogestão. Se eu faço um bom trabalho com essa galera, eu ganho visibilidade também. É uma forma de comunicar o meu trabalho, né? Então, e eu preciso traçar essa relação. A Polly falou, como que era na época? O cara lá da contadoria, ele não vai ficar te perguntando isso. Então, se eu não afinar essa comunicação com o meu jurídico para ser antes, eu não consigo. Uma outra coisa que eu preciso afinar é que todo esse rito jurídico, ele tem prazos. O juiz me dá prazo para impugnar cálculos, mas isso raramente chega no departamento pessoal. Só chega lá no final. Quando chega para você aplicar, não tem mais chance. Não tem jeito. Né? Então, assim, esses são alguns desafios. Nesse processo, tem algum ganho operacional para a turma? Ou talvez... Não diria nem operacional, assim, pensando, às vezes sim, que essa é uma substituição, né, promovida pelo E-Social. Quais são os ganhos, o que eu posso ter tido ali de benefício com essa operação? Ou não tem benefício? Eu vou começar respondendo essa, porque eu tenho ouvido muita reclamação nesse sentido, de que piorou, de que agora tem mais trabalho. Mas, Aline, é olhando para o que se fazia, que era metade do que se tinha que fazer, para o que se faz. Exatamente. Lembrando que era um sistema CFIP que você conseguia burlar, né? Exatamente. Ali, né? Então, olhando para o que é hoje, claro que ficou mais complexo, porque agora ele não deixa mais fazer de qualquer jeito, mas avaliando que, né, quando eu como departamento pessoal ou como desenvolvedora, né, como analista ali do processo, eu vejo muito ganho, assim, em relação a tudo. Porque quando eu comecei a estudar melhor isso no E-Social, eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, né, que o processo trabalhista, ele tem que, na verdade, percorrer um caminho exatamente igual a se essa admissão ou essa diferença de valores tivesse sido paga na época. O empregado ele tem que ter os mesmos direitos. Então, se está sendo reconhecido um vínculo, ele tem que ter o registro na carteira. Ele tem que ter direito à aposentadoria desse tempo. Ele tem que ter direito aos benefícios, a bônus, seguro-desemprego. Então, do jeito que fazia, ninguém dava bola. Ele só perdia. Ele queria só, entrega aqui para o juiz a guia paga, o que tem lá, de que competência que é. Ninguém. Então, não entrava no CNIS no mês correto, aquilo não contava para aposentadoria, né? Não entrava numa média certa. Então, olhando para o empregado, que ganhou aquela causa, estamos falando de processos onde o empregado ganhou a causa, tem muita vantagem. Agora, se olhar para fazer o processo de como era feito antes meia boca, a gente chama, né? Para agora, claro que ficou mais complexo, mas eu olho para a vantagem que é agora eu estou fazendo correto. Eu acho que é o respeito ao direito do trabalhador. Exato. Perfeito. Trouxe isso. E a nossa proposta é justamente também falar disso aqui nesse momento, né? Navegar um pouquinho, não só do que são os desafios e oportunidades para o profissional de DP, mas também para as outras pessoas que eu atendo dentro dessa área, né? Que é o empregador, que é o gestor, que é o negócio e o próprio trabalhador, porque tem mudanças importantes aqui para essa galera também. Bom, reclamatório trabalhista enquanto um ponto ali de atualização de E-Social, né? Nós vamos falar de outros pontos de atualização de E-Social, como substituição da DIRF, mas esse eu vou também guardar aqui um pouquinho.
E aí, esse ano a gente começou com uma obrigatoriedade da autodeclaração de raça e etnia, né, meninas? Parece uma coisa simples, mas que gera um impactozinho processual dentro da área. E aí, vamos falar um pouquinho disso, assim, por que disso, né? E o que eu preciso fazer dentro do setor para me resguardar mesmo, para cumprir essa obrigação e me resguardar, até mesmo com os dados sigilosos dessa pessoa e tudo mais, né? Vamos lá, Polly. Vamos lá, falar de declaração de raça e etnia. Na verdade, desde o ano passado, né, nós temos já... Desde julho, né? Julho. Nós temos já, né, uma mudança quanto a essa questão dessa declaração no próprio social mesmo. E agora passa a ser algo que é obrigatório e está na lei. E agora, mais do que nunca, nós precisamos ter cuidado. Eu falo que sempre que tem uma alteração, que ela precisa de uma lei, gente, é porque ela é importante, né? Que precisou de uma lei para poder isso acontecer, né? Para a pessoa se autodeclarar. Porque é importante a gente falar que isso é uma autodeclaração. Então, não tem mais aquela... Eu sei que muitos de vocês aí do outro lado, né? Pegava a fotinha do caboquinho, olhava ali, quando era a época da carteira, falava, não, esse aqui é pardo. Pronto, né? Não tinha ali... Eu mesmo 100% declarava aqueles empregados ali como pardo, como branco. Eu olhava pro rostinho dele, eu mesmo fazia essa declaração. E agora não, gente. Agora é algo que a pessoa tem que se autodeclarar. E se ela tem que se autodeclarar, você tem que aceitar aquilo que ela se declarar. Então, isso entra para cotas, entra para... Né, tá muito claro isso, eu acho que pra gente. E é algo que, agora, numa admissão, é rotina. Então, é um documento que virou rotina. E eu percebo, igual eu dei alguns treinamentos fora, e as pessoas às vezes dificultam muito uma rotina que ela não é. É uma autodeclaração. Gasta-se muita energia em algo que é realmente isso. É mais uma coisa. Eu sempre percebo isso no DP, quando tem alguma obrigação, colocam dificuldade que às vezes não tem. Se você já tem um checklist de admissão, é um xizinho ali que a pessoa vai colocar, vai assinar, né, uma autodeclaração. E o que a gente precisa fazer? Adaptar a nossa rotina, trazer, colocar aquilo ali, porque é algo que realmente vai ser cobrado. Inclusive no DET, né, nós vamos ter relatórios quanto, né, isso vai ser lá dentro, né, nós vamos ter aquilo ali. Então a gente precisa, que acho que é outro assunto que nós vamos tocar aqui, sim, né? Sim. Que, inclusive, a gente já pode até já discorrer sobre isso na sequência, porque eu acho que uma coisa puxa a outra, né? Eu vejo a autodeclaração participando de certas malhas, né, Genise? Sim. Pensando em relatório de igualdade salarial, também. principalmente, né? O que a gente teve, só finalizando essa parte, a gente tem, né, as opções, então, branco, preto, pardo, amarelo, indígena, e a gente teve até finalzinho de abril uma opção que poderia deixar como não informado. Não informado. Então, esse Acabou. social não aceita mais, então não tem como. Então, para você não ter que olhar para a foto hoje, nem sei se ainda... às vezes é só uma cópia da carteira lá, que não vai nem conseguir digital, identificar. nem tem mais Agora também, eu vou... né? não existe mais então, o jogar ali, né? Para não ocorrer isso, já peça na admissão. E aí, Aline, a pergunta que vem muito e os anteriores? Eu tenho que atualizar todos, né? Sim. É uma pergunta muito constante. Gente, eu sempre digo assim, você não tem obrigação de, a partir de agora, deixar todos já com a cor informada, mas você tem que saber, estar ciente que qualquer alteração que você vai fazer naquele empregado, alteração cadastral, né, que é o evento S2205, naquele evento vai também a informação da raça, e a gente repete todas as outras informações mesmo que não tenha mudança. Então, se era não informado, ele não vai aceitar mais. Então, você tem que ter atualizado. Então, não precisa sair atualizando todos, mas tenha a informação atualizada à medida que você conseguir. Então, já recebeu uma outra... Vai ser necessário. Vai ser necessário, né? A não ser que ele seja desligado, e aí não precisa se preocupar com isso, né? Mas eu faria uma atualização. Já aproveita, gente, já faz uma atualização de endereço, né? Porque o pessoal muda de endereço, não avisa. Até o sistema também, né? A gente tem que ficar atento a essa questão do sistema também. Sim. Porque tem aí, infelizmente, a gente pega alguns sistemas que
às vezes continua deixando o não informado lá, Vai e isso recusar. vai recusar, entendeu? Mesmo o sistema te dando essa opção. Sim. Então, vai ser recusado. Realmente é um ponto muito importante, né? Estar atento, até mesmo na forma onde essas informações são colocadas e disponibilizadas, né? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados está aí justamente para, né, bloquear um pouquinho a divulgação de algumas informações. E a forma como se coleta essa informação do colaborador para ser registrada no sistema, informado para o social, tem que ser levado muito em consideração, né? Sim. Se não tiver dentro da conformidade do que a empresa ela precisa estar atenta, né? Essas informações vazarem de alguma forma, há penalidades também, né? E é engraçado que o pessoal esquece muito, né? LGPD um tempo só se falava disso. Aí agora Passou, né? passou, ninguém mais se preocupa. SST teve isso também. Até Foi. 29, não, era, como é que era? Era o prazo, acho que era Até não algum lembro público mais. entrar. até né? fevereiro ali, meu Deus, né? Só se falava isso. No dia seguinte que passou o prazo, ninguém mais falava. Pensei, pronto, todo mundo resolveu a vida, né? E aí sai Mas não é. ao invés. E aí a gente percebe muitos setores fazendo movimentos de atualização, mas não dão manutenção, Não não faz pega aquilo e isso. encaixa no seu processo perene. Não coloca na rotina. E aí vocês falando de... Aí vai lá, o negócio tá não informado. Na quase substituição da DIR esse ano, a hora que virou ali janeiro, o pessoal começou a informar, né, o Z Social, a galera de alguns clientes, a gente passou por isso, Uhum. que não subiu 1210 porque tava faltando CPF de dependente, que é Mas uma coisa isso, que já deveria ser muito já básica, deveria né? estar pronto. Mas que né? não saneou, que foi deixando. Escritório de contabilidade tem esses desafios também, né? Que você vai migrando de empresa, aí vai implantando, o comercial do escritório quer fechar, Uhum. tá nem aí para os documentos. Então, assim, quem está no DP, e aí quando a gente fala de estratégico, daquele cara que pensa fora da caixa, é muito disso. Às vezes tem coisas tão, parecem básicas, mas que fazem uma diferença enorme em várias etapas do seu processo e te elimina muito o retrabalho. Coisas que você poderia ter gastado, sei lá, 5 minutos, você vai gastar horas revisando aquele negócio. E até falando de revisão, e a gente falou um pouquinho, você já abordou um pouquinho do DET, né, Polly? Que foi outro tema. E aí, quando a gente fala de consolidação do e-social, maturidade dessas tecnologias, por óbvio, o próximo passo do governo seria o quê? Malha fiscal. Sempre foi esse o objetivo, Sempre. né? Malha trabalhista Apesar agora, né? de ter trago, eu vejo o e-social, sempre vi assim, como algo de muitos benefícios para a nossa área. Todo momento de transição é natural a gente sofrer paralelos de EFIP com e-social, mas tá passando. Uhum. E a gente já tem uma fluidez. Então, é super natural que o governo agora invista muito mais em cruzamento de dados, né, Geni? E aí, foi um pampeiro esse Ai, meu DET. Deus. O que é? O que rolou? Qual foi o surto coletivo? Meu Deus Polly, do céu. fala pra mim, tem multa quem não se cadastra no DET? Ai, Jesus amado. Gente, sabe o que acontece? Eu acho o seguinte, o DP, ele vem às vezes é tanta mudança que acontece, na hora que fala em algo, mais uma siglazinha, eles se desesperam de uma tal forma, porque acham que, mais uma coisa, mais... E é algo E é tão simples. simples, é você entrar e atualizar um cadastro. Polly, Colocar uma palavra-chave, o tempo que ele gastou reclamando, perguntando, ele já tinha resolvido se ele tivesse entrado, ao menos para poder conhecer o que é. E aí, até vamos voltar um pouquinho. Fala assim, rapidamente, o que é o DET? Primeiro, o que significa a sigla? Vamos lá, Depois, DET. o que ela O serve? que É é de comer? o tal do chamado DET, né? É o domicílio eletrônico trabalhista, que nada mais é, para ficar uma fácil explicação para você que está aqui nos assistindo, do que uma caixa de comunicação, igual nós temos, né? Eu gosto de relacionar sempre o ECAC, que é do Receita Federal, com as empresas. Agora é o Ministério do Trabalho se comunicando com as empresas, com os empregadores.
né? Não vou falar só empresa, porque nós temos empregadores também, pessoa física, que está ali dentro do DET. Sim. Então, toda e qualquer notificação, né, que nós recebemos, que antes vinha naquela cartinha do correio, né, chegava ali, agora é eletrônico. Ponto. E o que eu preciso fazer, né, para poder acessar esse DET? Entrar, porque ele já está lá, a caixa já está lá. Basta eu chegar, entrar, fazer o meu login, né, e pronto, atualizar meu cadastro ali, que é colocar uma palavra-chave, que é algo que eu vou reconhecer quando chegar algo para mim, de onde está vindo, né, para qual empresa, porque, por exemplo, a contabilidade. A contabilidade trabalha com números expressivos de empresa. Sim. Então, é utilizado para que essa palavra-chave? Para eu saber de qual empresa que é aquela notificação. Por quê? Porque eu vou precisar de um e-mail. Uhum. E esse e-mail é onde eu vou receber as notificações. Ao invés de eu ter que ficar, às vezes, consultando o DET todo dia, eu tenho a minha caixa de e-mail, onde que eu vou receber uma notificação. Seja essa caixa de e-mail da empresa, e eu posso colocar até 7 contatos ali. Uhum. Então, gente, E por só favor, isso. pessoal, coloque um contato do empregador, de fato. Isso é importante. Justamente, né? Você Ele precisa dividir essa responsabilidade. E Agora, daí, uma perguntinha, né, sobre a questão do DET. Quem é o responsável por ir lá e atualizar essas informações? É o empregador, né? A caixa é dele. O próprio A empregador. caixa postal é dele, é o empregador. Só que o empregador é que vai... Aí entra naquele mesma coisa. Quem é responsável? A segurança do trabalho ou o departamento pessoal? Aí entra depois pro reclamatório. Jurídico ou DP? Gente, não importa, é o empregador. Então, quem que vai ser o responsável ali naquele empregador? É o departamento pessoal? É o jurídico da empresa, porque ele é que vai colocar à frente ali essas notificações? Depende, então, da realidade da empresa. No escritório contábil, eu acho que é muito claro para mim que vai ser sim. Ali. Ele contratou, né? Ele terceirizou um É. serviço, então faz parte, né? Eu concordo com a Poli também. Muito bom. seria o mesmo fluxo de uma notificação que chegaria por Isso, e-mail. isso. Vai parar na caixa de entrada de quem? Agora, do DP do contador. Mas é importante você falar isso. O e-mail do contador, do responsável pelo DP do contador, tem que estar ali também para ele ser alertado. Mas o principal e-mail, a responsabilidade é da empresa. do E aí, empregador. pessoal? É do empregador. Mais uma vez o diálogo, que eu vejo às vezes, aqui a gente focou um pouquinho em escritório contábil, e que é porque tem maiores desafios pelo volume, como a Poli colocou, de CNPJs, e cada CNPJ tem uma cabeça que funciona diferente, isso deve ser levado em consideração. Mas há também esses desafios dentro da empresa, ali, entre as áreas e tudo mais. E aí é importante a gente falar novamente sobre o diálogo. No escritório de contabilidade, defina isso. E aí você é livre para negociar o seu contrato. Livre para Defina negociar. isso. Eu quero assumir? Então você vai falar para o seu cliente. Você vai incorrer no risco dele não te querer mais? Aí, enfim, é seu negócio, né? E dentro de uma empresa, novamente, nós vamos negociar isso. Até que ponto? Ou vamos dividir isso por tema. Tais temas de fiscalização jurídico abarca. Tais temas é o DP. Enfim, isso tá tudo certo. Desde que vocês definam. Justamente. Coloque o papel de Desde cada que um e esteja formalize. definido. A gente ficar correndo atrás do rabo de discussões assim não vai Não. resolver. Perfeito. Agora, sim, Geni, houve ali, eu acho que o pessoal entra em surto quando vê tabela de prazo. Uhum. Vai começar a implantação. Uhum. Ai, meu Faz Deus, essa que distinção. loucura O que, também. que é essa implantação? Sim. E o que difere do cadastro? Porque enfim, não vou dar a resposta, Não, mas tranquilo. conta pra gente. Ô, Aline, mas o problema todo já começou lá atrás, em novembro, quando o DET começou a aparecer no Foi. SPE, no Foi. Sistema de Procuração Eletrônica. Você foi né? fazer a procuração do FGTS digital, tinha Apareceu o DET. DET. E as pessoas não sabiam nem o que era. Aí pronto, aí confundiu tudo. Aí fez procuração para o FGTS digital, achando que já estava valendo para o DET também. Então, assim, né? Eu já vou responder essa pergunta específica, mas, Aline, eu já quero assim, aproveitar isso que a Poli falou, que eu sinto isso muito no dia a dia, e isso vale para tudo, não só para o DET. As pessoas fazerem o mínimo que é acessa. E olha, às vezes não é tão gigante Não. como tu tá pensando, a dificuldade nem existe. Sabe, assim, ó, as pessoas vêm e pedem para mim, nossa, me explica como eu lanço isso aqui no e-social, né, uma reclamatória, por exemplo.
Mas qual é o campo que você tem dúvida? Não, eu não sei lançar. Nem entrou. Mas você já entrou para ver? Já tentou? Começa. Tu vai chegar num campo que talvez tu tenha dúvida. Eu te ajudo nesse campo, mas, gente, né, nem tenta. Então, assim, às vezes, né, Aline, eles têm mais possibilidade que a gente porque eles estão com a causa e o certificado e o acesso tudo na mão. E a gente não. A gente tem que, às vezes, imaginar, não, mas ali tem um campo, dá uma olhada, e assim, eles têm o acesso, então eles têm os casos reais. FGTS Digital teve muito isso, medo de entrar. DP não pode ter medo, gente. A gente tem que... estão acostumadas aos passo a passo, Geni. Ai, não, passo a passo é uma coisa... Passo a passo para aquilo, né? Eu já fui adepta ao passo a passo, só que depois, passou um tempo, eu comecei a observar, gente, se eu tô querendo cobrar algo de um departamento pessoal que eu ensino, eu não posso tirar deles também a responsabilidade deles aprenderem na raiz. Porque a partir do momento que eu vou no passo a passo, eu dou uma sequência tão lógica que eu viro apertador de botão. Eu tenho que conhecer, eu tenho que saber o que eu tô fazendo. E o DET é isso, é você entrar, olhar. Não, quando eu vi que tinha passo a passo pro DET, eu pensei, não, gente, agora né, o mundo tá perdido. Essa questão do pessoal de incentivar, eu acho isso muito importante, porque a gente não tá tentando aqui ser rígido ou rigoroso, falar, não pode perguntar. Eu acho que a ideia é, a partir do momento que você vai na fonte primeiro, você não vai ser levado por qualquer bobagem. Porque na rede tem muita bobagem. Aprendeu, né? Uma das grandes bobagens, eu recebi de cliente, tem uma multa de 2.000 não sei quanto lá, se você não cadastrar o DET até o dia 1º de maio. Bobagem. Não sei de onde tiraram isso. Aí a Geni vai explicar, não vou te atropelar. Tem multa? Tem, mas não é pelo não cadastro no DET, né? E isso é o primeiro ponto. E quando a gente fala desse movimento desse profissional que precisa pensar se eu tenho automação de movimentos, de operações repetitivas, como que eu me recoloco? A gente já falou muito isso aqui. Como que eu me recoloco? A gente não está desvalorizando o técnico, pelo contrário. Você tem que estar cada vez aprofundado no técnico. E são pequenas coisas que você vai lá no estudo na fonte, no fuçar, no treinar, que você vai ter diferenciais de grande parte das pessoas ali, que você vai encontrar brecha, você vai encontrar um resultado diferente, você vai despontar lá no DP onde você está atuando, até fugindo, não é nem fugindo, mas já te passo a palavra de novo, Geni, quando a gente fala de empreender no DP, às vezes a gente acha que é largar meu CLT e terceirizar, não, empreender, gente, é o que eu posso trazer de novo aqui para onde eu estou, que vai me trazer um reposicionamento, um salário diferente, uma carreira diferente, entende? O DP ele tem que aprender a parar de replicar e, na verdade, aprender. Eu não quero alunos que replicam, eu quero alunos que aprendam. Porque replicar é muito fácil. Eu pego um passo a passo e toda vez eu vou ficar o quê? Eu vou ficar refém. Vai ficar refém, exato. Agora, a partir do momento que eu sei fazer, pode até mudar o sistema lá um pouco, que o passo a passo não vai mais cair ali, mas você aí eu não sei para onde eu vou. Exato. Mas responde lá, Geni. Do prazo, né? Bom, gente, a gente teve prazo de implantação do DET, né? De início, a partir de quando ele vai funcionar, a partir de quando eu posso receber uma notificação no domicílio eletrônico trabalhista. E aí se aproveitou os grupos do E-Social, né? E se determinou esse prazo de início. Então, ele não tinha um prazo final, né? Ele não tem um prazo final, porque ele começou e vai daqui para frente. Então, a gente teve ali grupo 1 e 2 iniciando já a partir de março. Grupo 3 e 4 iniciando a partir de maio, e aí que teve a grande confusão, né? Porque maio é o prazo final, não tem prazo final, é a grande massa, isso. O grupo 3 é o maior grupo de empresas, né? E deixou ainda as domésticas e os MEIs para agosto, né? Certo. Então, esse ainda foi dado um prazo maior. Para início, então, 1º de maio para o grande grupo, né? Grupo 3 e 4. E Aline, hoje, né? Estamos em maio. E sim, já tivemos notificação sendo enviada, né? Sim, notificação de PCD, comprova aqui os teus registros, aprendiz, que é coisa que o Ministério do Trabalho já envia, né? Já é uma coisa comum. E vai começar as malhas novas, aquelas do E-Social que a gente
Eu sou uma pessoa que eu vou confessar, eu quero muito que essas malhas sejam enviadas, né? Eu quero que sejam enviadas no sentido de uma notificação, olha aqui, ó, dá uma olhada porque eu tô te vendo. Tô vendo Porque que tá desde 2018, né, que o E-Social começou, a gente tá falando. E muita gente teve que mudar toda uma rotina para Sim. adaptar para fazer certo. E tantos outros nem deram bola. E aí todo mundo tá igual? Todo mundo tem o mesmo privilégio? Tá tudo certo? Ninguém é notificado? Não, isso vai acontecer. E no escritório a gente tem falado muito disso. A gente procura se preparar longe de qualquer perfeição, né? Enfim. Mas a gente sempre teve essa visão, essa pegada de olhar qual que pode ser o cenário à frente, olhando para o que começou a acontecer. O The Results foi um pouco disso, né? Muito disso, na verdade. Mas, e aí, a hora que começou esse movimento, a gente falou, vai ter um negócio diferente, a gente precisa... Porque fiscalização sempre dependeu, basicamente, de uma denúncia, a depender do ramo de atividade que tem mais visibilidade, e da presença física do fiscal, que hoje acontece raramente, porque não tem gente suficiente para isso. A gente tem um volume de fiscalizações perenes, mais no sentido de PCD e aprendizagem, assim, mais específicas, mas aquela fiscalização, né, do trabalhista como um todo é mais difícil, assim, não é uma coisa corriqueira. E isso vai mexer muito no dia a dia do DP, porque nós temos um DP que às vezes não está tão acostumado, e aqui várias coisas, tá? Tanto de questões técnicas, de falar assim, desculpa, cara, tem um problemão aqui que eu tô empurrando embaixo do tapete, agora o empregador viu, e operacional no sentido de operacionalizar essa relação com esse ente, que é o Ministério do Trabalho. Mais uma vez, o relacional com a habilidade de negociação até. E que a gente foge igual o cão foge da cruz. A gente foge de sindicato, de Ministério do Trabalho. Na verdade, o caminho deveria ser o inverso. Eu preciso me aproximar dessas pessoas, porque cada vez mais eles vão me demandar. Certo? Certíssimo. Meninas, pareceu que ficou pesado, né, David? Nossa. Fiscalização, ninguém gosta. Não gosta. Quando Mas se só fala- lembrando aqui uma coisa, essa questão do DET, que a Geni trouxe essa questão de datas, teve acho que foi como fala, uma confusão também, foi o início desse cadastro, que é desde fevereiro. Ah, sim. Qualquer pessoa podia entrar e já se cadastrar. Qualquer grupo, né? Pessoa, quando eu falo é grupo, já podia entrar e se cadastrar. Aí, quando chegou a obrigatoriedade, ou seja, você não vai receber mais por correio, agora vai ser eletrônico, aí foi onde que as pessoas chegou a essa questão. Então agora, a partir de agora, se eu não cadastrei, é multa. E a multa que a Aline falou, bem lembrado, né? Gente, aí você recebe a notificação no DET e você tem que cumprir com aquela, Um né? prazo, Vai né? te pedir, provavelmente, para você enviar a documentação, você tem um prazo, né? E o DET, como é que ele funciona? Se você não visualizar ela em até 15 dias, o Ministério do Trabalho entende como está visualizado, você está ciente. É tácito, né? Que nós... Né? O recebimento tá feito, né? Não precisa de uma visualização. Por quê? Porque você é responsável em olhar, em administrar, cadastrar para receber o e-mail, mas também, não recebi o e-mail, caiu no spam, não vi. Isso não pode ser desculpa para você dizer não conseguir cumprir com o prazo. Então, a multa, ela está em cima disso, de não cumprimento de algo que pode estar se solicitando lá, não por não cadastrar. O cadastro, gente, é um simples cadastro para quê? Para que você receba uma notificação no e-mail, para te ajudar, para não precisar será que os últimos 15 dias eu olhei, né? Porque é 15 dias, então não precisa olhar todo dia, você tem um prazo. Mas 15 dias, passa como? Mas importante, e até é importante a gente falar sobre essa questão dos 15 dias, porque tem ações que eles pedem menos de 15 dias. Então, por isso é importante essa questão de virar uma rotina também, essa questão de verificar o DET. Será que chegou alguma coisa? Se eu tenho uma notificação, se foi solicitado mais alguma coisa, porque vai ser por lá também que vai chegar essa segunda notificação daquela mesma solicitação anterior.
E aí, às vezes, o prazo não é mais esses 15 dias. Exatamente. Ô, David, tenho certeza que vocês lá já receberam uma solicitação de inovação de cliente, solicitando que o sistema faça, né? Verifique lá se não caiu nada. E lá vamos nós criar robozinho, né? Para ver, para ler, avisar. Por quê? Porque o sistema eles acessam todo dia. Então, se vier uma notificação no sistema, vai ficar mais fácil para eles, né? Assim então, como talvez está na rotina da gente abrir um e-mail, conferir ali como é que está a nossa relação com nossos colaboradores, né, fornecedores. O DET, da mesma forma. Está no né? nosso dia a dia. Mas me responda uma perguntinha. Qual é a relação que eu tenho com, por exemplo, os envios dos eventos do social com o DET? Tem gente que pensa assim, então lá só e-social? Não é, não é. Mas qualquer fiscalização, por exemplo, do e-social, ela vai cair lá. Inclusive, fiscalizações em andamento, Aline, elas vão estar lá também. Elas vão ser transferidas para lá, né? Porque o ELIT, né, o livro de inspeção eletrônica do trabalho, vai ser eletrônico, vai ser uma das funcionalidades lá. Mas em relação ao e-social, o e-social, ele vai... Assim, é uma coisa que a gente sabe, né? O e-social tem prazos. Mas ele tem multa se a gente não cumprir com o prazo? Hoje não. A única multa automática que existe é de uma ED da DCTF Web. E ela é pesada, certeira, né? Certeira e pesada, exatamente. Agora, o e-social ele não tem multa automática. Mas quem garante que a partir de agora, com o DET, eles não vão mandar uma notificação dizendo, acabei de receber um evento em atraso. Recebido, mas em atraso, né? Então, assim, talvez não dê uma notificação retroativa. Talvez não dê uma multa ainda, né? Mas, assim, aquilo já vai alertar a fiscalização. Então, o e-social, ele vai fazer parte nesse sentido, né? De notificações serem por lá, mas não necessariamente o DET é só e-social. Qualquer tipo, né? Outras, vai ter... Uma das primeiras malhas que vão ser aplicadas é em relação ao DSR. Aonde que a gente manda se eu estou pagando ou não DSR? É no e-social. Então, eles vão ler o e-social, como sempre leram, vão ver se tem uma rubrica classificada lá como DSR. Estou pagando hora extra, mas não estou pagando DSR? Opa, uma coisa está errada. Estou pagando rendimento variável, não estou pagando DSR? Por que essa uma das primeiras coisas do DSR? É a próxima malha. Não, mas por quê? Porque é um número muito grande. Expressivo. Muito. E agora no e-social eles conseguem pegar. Ficou muito claro para isso. Ficou muito fácil. Inclusive, teve uma mudança de natureza de rubrica, né? Da 1002, que deixou de existir, para 1012 por essa questão. E aí vem um outro propósito, né? Eu lembro que quando a gente começou a falar de e-social de maneira formal, que era aqueles cursos teóricos que a gente dava, né? Tocava o terror na cabeça da galera. E aí você olhava no portal do e-social, tinha lá as motivações, né? Por quê? Tinha até uns PowerPoint que o governo soltou e tal. Ele falava sobre isso também, a arrecadação. Fiscalizar, claro, tem preservar direitos de trabalhadores, mas também tem a arrecadação. DSR, mas é pro funcionário, mas você deixou de recolher tributo. Mas para a Receita sempre foi, eu sempre vi que para a Receita Federal do Brasil, o E-Social sempre foi pensando em arrecadação. E assim, o Ministério do Trabalho às vezes nem tanto, não, mas assim, né? já foram 7 anos que o Ministério do Trabalho foi deixando, né, gente? Talvez o FGTS ali que gera. Também, não, eu tô mais nesse sentido, deu de ser bonzinho também, né? No começo tem que ser, não tem que ser em fiscalizador, né? Tem que ser mais para dar o tempo de implantação, mas 7 anos já deu, né? Então, assim, claro, pode começar com o grupo 1, mas enfim, chega uma hora que não dá, gente. É fase demais, fases eternas, né? São 7 anos. Pra gente finalizar, talvez, essa temática de novidades e-social, DET não é necessariamente e-social, mas pra gente FGTS Digital também tem social. Tá bom, né? Tudo tá ligado no social. É porque eu acabei vou fugir um pouquinho da pauta, David, porque eu queria que a Geni falasse um pouquinho de desoneração daqui a pouquinho e você sobre as atualizações de contribuições previdenciárias que nós tivemos também. E também do esquema da maternidade ali, enfim, de forma mais objetiva, né? Mas antes da gente ir para esses temas, vamos falar de substituição da ADIF. A que era e não foi, mas que vai ser, mas que será. Será. E foi aí, necessário. Assim, Geni, talvez uma abordagem muito mais, assim, eu acho que aqui é um outro grande ganho, também era muito esperado. Raramente a gente viu no DP falar assim, prorrogou.
E A essa foi, né? DIRF foi uma Foi, das, foi. a primeira. Mas eu O vou te FGTS falar. também. Vou te falar Fala. que quem falou isso, quem fez isso, é porque não sabe o tamanho da bronca que vem. Eu tenho Conta pra certeza gente. que quem reclamou Não tem do noção. adiamento É. não está preparado para o que vem. E isso eu deixei bem claro para todo mundo que me falou e ficou lá, não acredito, nariz de palhaço e não sei o quê. Eu sou uma pessoa muito crítica, assim, nisso, né? E eu disse, gente, vamos lá, vocês têm certeza que vocês estão preparados? Tá indo tudo certinho? Não só social, Não REINF, tá, tá gente. indo distribuição de lucro. Você vê e que não tá indo certinho pelo FGTS, Exato. que é uma estrutura muito menor. Aí talvez tenha uma coisa problemática só, no né? faseamento. Porque a galera é um negócio impressionante, deixa tudo para última hora. E é tudo no jeito. Tá, a primeira fase foi INSS, todo mundo focou no INSS, Sim. sendo que a tratativa, às vezes, era a mesma Era ação, mesmo. estava ali do ladinho Era o campo. É. Então, vai fazer deparo de rúbrica, colocar a natureza das incidências, focou na Previdência. Só a Previdência, não olhou o IR, não olhou o FGTS. E o FGTS digital, que é uma coisa, um volume de natureza de incidência muito inferior, já deu pau. O trem não fechava porque E é tava com uma o trem coisa na só, né? O natureza FGTS errada. digital é o Uma FGTS única só. ali. Agora vamos pensar Duas, numa né? DIF. Exatamente. Mas Quantidade. vai lá, Geni. Conta as bombas aí pra galera. Não, então, gente, essa substituição, ela não é simples, não é à toa que ela foi deixada para o final, ela é a maior delas, ela é da Receita Federal, né, imposto de renda é o, como é que eu falei hoje? Menina dos olhos. Menina É a dos única coisa olhos. que se erra pouco, É, né? no não, governo. não. Menina dos Ela, a olhos. Receita Federal tá de olho, então assim, não dá para arriscar, né, uma substituição que a gente sabe que ainda não tá 100%. Então, juntou com órgãos públicos, porque eles não conseguem substituir só para algum grupo, então teria que ser todo, juntou com órgãos públicos não estarem preparados pro e-social, quem dirá para a substituição da DIRF, e juntou também com questionamentos nossos internos com a Receita, dizendo, mas isso aqui, mas assim, assado. E começou a criar uma coisa que, realmente, temos que fazer uma mudança aqui no 1210, no 5002, que retorna, né? E aí sentiu-se essa necessidade, vamos adiar, né? Ali, quando veio, foi surpresa para todo mundo, a gente já, né, sabia, já falava aí nos bastidores. Então, por essa segurança, assim, vamos manter a segurança. A Receita, ela vai pela segurança, né? Tem hora que ela diz assim, não, eu estou pronto e vamos desse jeito ali. Mas ali ela sentiu que precisava voltar. E quando a gente fala, né, eu brinco até, né, os órgãos públicos não estarem preparados, quem são? Né, os empregados dos órgãos públicos são eles mesmo, né, que estão lá fazendo isso social. Então é a eles que vão cair na malha se algo não tiver ok, né? Mas é só para brincar. Mas enfim, então, gente, é muito sério, né? Uma substituição muito séria. E aí a gente tem que pensar em não só rendimentos tributáveis, não só né, nas deduções ali de INSS, né, de contribuição previdenciária e dependentes, porque isso já é algo que está na nossa folha, senão o imposto de renda não vai nem bater, mas tem mais, né, tem pensão alimentícia, aí tem plano de saúde, gente, Aline, o assunto que mais bombou, assim, quando, né, tava naquela questão, eu fiz vídeo, assim, que eu nunca vi tanta gente, tipo, questionando em cima do vídeo. Eu pensei, meu Deus, eu fui muito ruim fazendo esse vídeo, porque é muito questionamento. Mas é que cada um tem a sua situação e quer saber, nesse caso eu faço como? Sim, é porque é regra de negócio, né? Exato, não existe uma regra só. legal. No final eu falei, gente, só vai para a DIRF o que é descontado, que o empregado paga, seja ele empregado, contribuinte, sócio, o que ele paga. Isso que vai para a DIRF, porque é isso que ele lança no informe dele, é isso que ele lança na declaração de ajuste anual. Mas ainda assim o pessoal não pega, então eles têm... Mas plano de saúde é meio bagunça, né? Teve um assunto misturado com o DIRF ali, que não era bem DIRF, mas que veio para alta, igual foi a RRA, Sim. que era a tal das verbas informativas. E a RRA é um negócio antigo? Não, mas que a gente faz na prática? Não vou ser hipócrita. Não. Que é, né, os rendimentos recebidos Isso. acumuladamente. De CID, etc. Uhum. Que é chatinho mesmo, mas que na prática ainda tem Na muita prática, dizer, né? era usado para reclamatória e olha lá. E olha lá. É. E assim, ainda tem operações que a gente acompanha, que a gente vê, enfim, seja em algum time, enfim,
que ainda faz diferença de dissídio na folha mensal, coloca na planilha e bem, joga acha que lá tá até tudo certo. hoje. Aham. Né? Coloca, Enfim. lança ali o acumulado e pronto. Exato. Referencia de qual mês que é. E aí eu percebi, assim, que uma das grandes confusões, porque a gente sempre tenta falar assim, cara, como é que você faz a DIRF hoje? É só você pegar a mesma sequência lógica. Mas aí esse assunto apareceu, que não era para ser necessariamente Não. por causa da DIRF. Não. E por que disso, Geni? Porque aí começou a se falar Precisava muito em plano de suave. saúde, né? Aham. E aí, plano de saúde, mas essa aqui não é descontado dele, essa parte não é descontada dele. Eu falei, então só lança na informativa. Aí começou, sabe? Às vezes não. Tem muitas pessoas que estão começando DP agora. Fala só rapidinho, o que é verba informativa? Tá. Aí pro Então, assim, pessoal? ó, a folha de pagamento de uma empresa, né? Já diz lá na IN 2110, antiga 971, Artigo 27. artigo 27 agora, exatamente, lá no item D, ele fala que uma folha de pagamento ela tem que estar destacado tudo que é verba remuneratória e o que não é, né? Tipo assim, todo o benefício que eu dou para o empregado, Integra e não mesmo integra, né? tudo que integra e não integra, mesmo que eu te dou algum benefício, mas eu, né, Não vai no seu provento, não é lá um no seu provento, não é um contra-cheque, dinheiro, ou não é um desconto. líquido lá, mesmo assim eu tenho que discriminar. Não precisa estar no recibo do Sim. empregado para não confundir. Ele vai achar que, mas o que eu estou Uhum. ganhando aqui? Não, porque não está somando no teu líquido. Uhum. Mas eu tenho que discriminar na folha de pagamento. Então, tudo que não soma nem desconta do líquido é informativa. E a gente está falando de plano de saúde que a empresa paga. Na verdade, assim, a empresa pode até descontar tudo dele, mas ela que paga, a fatura sai no nome dela. Uhum. Então, ela tem que colocar lá o valor total que ela pagou e, em contrapartida, o desconto. É 50% está descontando, então lança 100% na informativa, 50% no desconto. É 100% que está descontando, 100% nos dois valores. Ok. Não desconto nada, então só lança a informativa. Então, a informativa é tudo que eu pago, plano de saúde, vale alimentação, vale transporte. A empresa pode só descontar 6% e a outra parte, ela que paga, a fatura sai no nome dela. Uhum. Então, tudo que eu pago, além, né, 6% é desconto, mas o 100% eu lanço na informativa. Ok. Então, é como Perfeito. se fosse o benefício lançado sem somar e descontar do líquido. Mas eu estou discriminando ele na folha. A folha de pagamento, ela passa a ser um livro fiscal do empregador. Perfeito. Então, aquilo que sai do caixa da empresa, mas que é em benefício do empregado, tem que constar na folha Pronto. de pagamento. Perfeito. Bom, então voltando às bombas da DIRF. Tem mais alguma observação? Plano de saúde eu acho que é a maior delas. E assim, ó, Aline, a gente não pode esperar para janeiro, sabe? A gente ganhou mais um alívio de um ano. A gente já passou 5 meses, né? Já estamos em maio. E lembrando, Geni, que nós temos um amigo do fiscal que também sim. tem informações aqui. A DIRF não é só e-social. Não é só e-social. Ela é a junção dos dois, Sim. né? Então, assim, o que eu digo para vocês, gente? Assim, é uma dica, né? Quando me ouvem falar sobre isso, eu sempre falo. Confiram desde já os totalizadores, cobrem dos seus sistemas de folha que ele mostre para vocês os totalizadores. Você não precisa ir no e-social, mas o e-social devolve Te dá pra um gente. relatório, Ele te dá ele já quando a gente processa o evento, a gente tem esse retorno. Então, gente, a DIRF nada vai ser além do tudo que está no totalizador hoje. E aí eu estou falando do totalizador do e-social e o totalizador da REINF. E aí tem sistema fiscal que nem sabe que a REINF Não traz sabe. totalizador. E, na verdade, é só isso que vai ser levado para a DIRF. Essa era até uma pergunta que eu ia mencionar, que eu ia fazer, né? A relação entre e-social e FD-REINF para a DIRF, né? Porque ainda assim há discussões entre os profissionais de cada departamento, quem é responsável pelo quê. De novo, né? de novo. Mais uma vez, De novo. né? Justamente. E por quê, né? Quais informações realmente eu preciso deixar pronto ali para que seja enviado? Antes, até me perdoa, mas pegando um gancho no que o Davi falou, fazer uma consideração importante, que eu lido isso com o cliente também. É um tal de, e se acontecer uma retificação da REINF, eu não quero que o fiscal transmita desse TF, porque ele começa a mexer em coisa trabalhista. Vamos desmistificar isso. Essas obrigações são obrigações da empresa. DCTF Web não é uma obrigação do DP. É claro que DCTF Ela Web faz é o parte, final ali. Sim.
Quando a gente fala de E-Social e REINF, aí você Sabe detalha, separar. ok. Mas, no geral, o problema aqui não é nem um problema. A questão é que a DCTF ela, e a DIRF, elas totalizam várias informações num lugar só. Então, não dá para eu apontar. Você é Não. do DP, É quem você está do preparado. fiscal. É quem está preparado. Gente, não tem essa... A resposta é, no seu negócio, como é que funciona? Isso. Como é que é essa área? Ah, O que vocês vão negociar? As pessoas têm Gente, que parar também com essa mania de não é minha obrigação, eu não tenho que ver, eu não tenho que aprender, eu não tenho que fazer. Né? Não é isso, não é que você não tenha. Mas se você vai fechar uma obrigação como um todo, você tem que sim saber E assim, um pouquinho. Aí a gente está falando até de DCTF Web, né? Que é o final, onde tudo, né? Os dois, na verdade, tem que ter o conhecimento. Mas, gente, agora, recente, quando a REINF recebeu, né, mais eventos, até então era retenção de previdência, né? E aí nem toda a empresa fazia. E a partir de setembro do ano passado, eu descobri muitos DPs que faziam REINF. sim, muitos. Eu digo, não é possível. Tem, mas e como tem? Porque isso virou até uma guerra, né? No início, quando Sim. começou a falar-se de REINF E a tal da também. distribuição de Mas lucros. não faz sentido, né, gente? não REINF faz não faz nenhum. sentido. O que Não faz. acontece? Por vezes, o DP é visto como um elo fraco dentro da área administrativa. Então, se ele não tem uma voz forte, e às vezes a gente ouve muitas perguntas, mas como que eu faço para comunicar com o meu gestor isso ou aquilo? Isso são habilidades que eu preciso desenvolver, eu preciso estudar para isso, às vezes eu vou precisar mudar de emprego. É só isso, porque a pessoa não vai ouvir mesmo. Mas também a gente consegue oferecer algumas ferramentas, o DP fora da caixa é muito para isso, né? Mas isso é o seu dia a dia. Tem coisas que você vai aprender colocando a cara lá no sol, saindo do seu lugar É e isso fazendo. mesmo, é posicionamento. Posicionamento. E aí a gente vê que, bom, eu fiquei tão empolgada com isso que eu até perdi o fio do raciocínio aqui. Mas daí, assim, respondendo a pergunta, né, que você fez, o que é fiscal e o que... o elo fraco, lembrei. E aí, tudo que ninguém quer, cai aonde? No DP. Eu já vi DP fazer cada coisa pro negócio que Mas você é fala, porque não tem aceita, lógica. né? Não tem Aceita. lógica. Então, assim... Porque devia ser, não aceita. Que é obrigação A é gente, ficar a resistente. gente vê uma galera fazendo fiscal e sem conhecimento técnico para isso, né? O que é uma Sim. judiação. Mas aí, respondendo sua pergunta, né? De quem que é esse negócio? Então, a gente tem algumas obrigações, né? Eu chamo tudo de obrigação. O E-Social é folha de pagamento, departamento pessoal... Vamos começar pelo começo. A DCTF deságua nela. Ela é composta de E-Social e REINF, certo? Certo. Se eu DCTF falar Web. bobagem, DCTF Web. Vamos separar, porque ainda temos a outra ainda. Exatamente. Então, E-Social é folha, DP, REINF é fiscal. São notas fiscais em geral. Isso. Para aprender mais fácil ainda. Quando a gente fala no E-Social, nós estamos falando do produto do trabalho. Quando a gente Perfeito. fala de EFD REINF, é o produto do capital. Muito bem. Então, em termos bem simples, né? Cada um consegue fazer o seu, se comuniquem para que no é final comunicação. Tudo gente consiga está entregar. na comunicação. Perfeito. Entendeu? Na verdade, não só na comunicação, no processo também. Sim. E a gente vê resistência, até nesse final, sabe? Poxa, hoje se tornou uma coisa única. Eu queria muito que o FGTS tivesse entrado na mesma guia também. Mas, assim, ó, ainda assim, está tudo na mesma guia e tem gente que vai lá e faz o quê? Separa. Sim. Porque aqui a gente Separa. trabalha separado. Disso. Não, é que a gente meu trabalha Deus, nem me separado, fala. gente. É muita Não maluquice. dá. Porque aí entra essa questão também da mudança de cultura, onde que o DP, muitas vezes, ele não se impõe em relação a isso. Ele simplesmente aceita. Se a obrigação juntou, por que eu, como DP, porque alguém solicitou, eu tenho que separar? Exato. Isso não faz sentido. Porque fulano quer assim. Se a receita não precisa de separado, Poxa, quem é tu pra querer? quê? Entendeu? Não, peraí. É onde que fala assim, não é bem isso. Vamos fazer uma reunião aqui pra gente poder conversar sobre esse processo aqui e definir, mostrar.
argumentar. E assim, Faltam pra mim argumentos. e se posicionar, como tu já falou, né, Polly? Porque eu acho que existe uma insegurança tão grande quando se é cobrado, se é questionado. E eu digo, gente, vocês sabem, vocês têm o poder. Inclusive, em relação ao que a gente já falou de reclamatória, eu falo muito isso. Gente, nesse caso, vocês sabem mais que o advogado. Pode fazer reunião, vem cá. Não, né? E fica com aquela coisa, aquela insegurança. Olha, meu Deus. eu ouso, nessa questão do reclamatório, eu ouso falar que um checklist bem feito, às vezes, eu consigo os dados que eu preciso de um advogado. Que às vezes eu não consigo do DP. E que a própria Geni já divulgou aí, né, Geni? Bom, indo para um encerramento desse assunto, e só para dar um encerramento mesmo, porque pode ficar algumas perguntas no ar de quem está assistindo a gente, encerramento desse assunto DCTF, tá? Que não encerrou ainda. Mas quem transmite a DCTF Web? Aí, gente, vocês vão negociar com a área. Vou falar o que tem funcionado para nós, aqui, a minha realidade, e que a gente vê funcionando. O DP já estava acostumado a transmitir a DCTF Web? Ok, não tem problema a gente continuar transmitindo. Mas como a gente depende de outra área agora de forma mais enfática, agora de uma maneira mais, um volume presente, maior, né? Mais presente, praticamente todas as empresas, né, tendo informações a recolher via Origem Reinf, estabeleça um prazo. Então, olha, é até o dia 15, mas não dá para esperar até o dia 15, gente. É muito arriscado. Pode acontecer tudo. Como a Geni falou, a MAED é papum. É na hora. Então, o que tem funcionado para a gente? Chama o fiscal. Fiscal, você tem até o dia tal. No caso, a gente estabeleceu o dia 10, que é um prazo razoável, porque a gente sabe também que setor fiscal não é um negócio fácil. Não a hora que começa a chegar o negócio ali, é pesado. Então, você tem até o dia 10. Também, né? Prazo, até o dia 10 para fechar. E aí, vocês negociam. Se vai disponibilizar algum relatório, se não vai, o fato de disponibilizar. Mas estabeleça um canal para essa comunicação. Finalizou, pode fazer. Eu acho isso importante também. Não é só contar com o dia 10 e subentender. Eu acho que tem que ter uma rotina do fiscal formalizar o encerramento. Até este prazo, o DP fecha, transmite e envia a guia para o financeiro. Passou desse prazo, porque financeiro todo mundo tem acesso. Fiscal, contábil, DP é o mesmo acesso financeiro do negócio, é um só. Passou desse prazo, você se obriga a fazer isso. Então, a responsabilidade passa a ser sua. Isso gera maturidade. E ainda e engajamento. Não adianta você chegar lá e falar isso no primeiro mês e esperar que a coisa aconteça. Você precisa engajar as pessoas. E ainda é importante falarmos das retificações que podem acontecer e tem que ser transmitida novamente. Porque qualquer alteração que, mesmo que não há mudança de valor, se eu mexer em qualquer campozinho do E-Social ou da EFT-REINF, só reabrir sem nem mudar nada. Sem nada. Vai e a ter mesma impacto coisa. E precisa ser transmitido. A mesma então, coisa, mais uma vez a comunicação. Perfeito. Eu tratei isso com o cliente esses dias, até ele que abriu esse canal. E se houver retificação do nosso lado, do fiscal, aí a gente tratou um fluxo, porque a gente realmente não tinha definido esse fluxo. Aí nós fomos e tratamos o fluxo. Ficou bonitinho, deu tudo certo. Então você vai ajustando, não é nada receita de bolo. Tudo que é novo, aí está todo mundo no mesmo barco. Sim. Então, a gente tem que estar aberta a essa flexibilidade de ajustes, né? também. O que for melhor. Isso. Agora, o último assunto vai ser a FGTS digital. E aí, a gente já engata lá no fim do PIS, etc. Que uma coisa puxa na outra. Perdão, David, não ficou aí na sua sequência. Não tem problema nenhum. Mas ele já acompanhou. O assunto tá ótimo. E aí, mas antes disso, tá fora do... Mas eu acho válido, porque eu acho que a edição vai ficar pronta bem rápido. Primeiro, Geni, fala um pouquinho sobre o assunto de exoneração. E depois você já pode engatar do produtor rural. Beleza. Pra gente. Tá. Aline, eu não vou falar a novela toda lá do início, vou falar de hoje, exato, né? perfeito. De hoje, que, né, hoje é dia 15, mas pode ser que quando for ao ar vai demorar um pouquinho mais, mas assim, né, se nada mudar do dia 15 até quando for, é isso aí. A gente não tem desoneração valendo, tá? Oficialmente não temos. Então, perdão, mais uma vez. Só para situar a galera, porque nem todo mundo lida com desoneração de folha.
Basicamente, a desoneração se aplica para alguns setores. 17 setores. 17 setores, não é para todas as atividades do Brasil. E aí, essas empresas, a regra até então, né, vigente, porque está se tentando mudar essa regra, escalonar ali para mudar percentuais, é que a contribuição previdenciária patronal desse ramo de atividade desonerado, eu estou falando desse ramo de atividade porque tem negócio que tem mais de uma atividade. E às vezes pode ser que numa mesma empresa, parte do negócio tenha e parte não. As empresas que não são do Simples, elas precisam recolher alguns tributos previdenciários na guia. Então, é 20% normalmente, na grande maioria dos casos, de INSS patronal sobre a remuneração bruta da folha, terceiros e RAT versus FAP, né? Além das contribuições seguradas. Esses 20% seriam substituídos, que é o que a gente chama de CPRB, Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. E aí cada grupo de atividades teria um percentual ali sobre 4,5%, né? Até 4,5% sobre o faturamento, sobre a sua receita bruta. Então, ele deixa de ser sobre a folha e passa a ser sobre o faturamento. Por um tempo no início foi obrigatório, mas já tem um bom tempo que a empresa opta, né? Todo mês de janeiro pela desoneração ou não. E aí a estratégia de cada negócio, ela vai fazer continha ali, qual que é a sua estratégia para o ano, olhar o ano anterior e o que compensaria mais, recolher sobre a folha ou sobre o faturamento. E aí nós entramos o ano com uma celeuma, né? Se vai ter ou não, uma novela. Aí esse ano decidiu-se finalmente que teria, só que há 2 semanas atrás, né? 2 semanas e pouquinho atrás. 9 de abril, exatamente. Não, dia maio, né? Dia 9 de maio, o STF emitiu uma liminar suspendendo a desoneração. Agora com você, de novo. Ele foi acho que em abril, né? Dia Aqui em 9 de maio abril, veio a última mudança da novela. Mas é isso. Então, quem optou em 2024, lá em janeiro, teve isso por janeiro, fevereiro e março. Aí, abril, a princípio, estava tudo certo, né? Ia continuar e estava tudo bem e tal. Aí, até que teve, né? O governo não aceitou ali a derrota de derrubar a MP, enfim, né? Até que o ministro, né, do STF falou, né? Entendeu que é inconstitucional manter a desoneração, né? Então, o governo teve essa vitória. E aí teve outros ministros também que concordaram, um pediu... 5, né? E um pediu vista. Isso, e parou nisso. Aí tá, mas o Brasil e aí? No cenário de segurança jurídica. Insegurança total. Mas e aí? É isso? Aí ficava nessa. É isso? Não é? Até que veio a Receita e já disse assim, é isso, eu tô assumindo, não temos desoneração a partir da competência de abril. E foi além, ela mudou o E-Social para não aceitar mais. Já excluiu o evento praticamente, deixou ele isolado, né? Até então, a gente nem sabia disso, porque não estava muito claro. Até que pessoas ainda pensaram, eu vou optar, né? Não posso, mas eu vou. Assim, e o evento foi recusado. Então, para mim, então beleza, não teremos mais, né? Não teremos mais, pode fechar o E-Social sem, é isso e acabou, e, né? Vida que segue. Vida que segue, vai ter que pagar mais do dia para a noite, tirar dinheiro não sei da onde, né? E as empresas reclamando e tá, tudo certo. Aí no último dia 10, né? Isso aconteceu no dia 6, a Receita mudou o E-Social na segunda-feira, dia 6, e na sexta, dia 10... Do nada, saiu uma notícia dizendo que governo e Congresso se reuniram. Mas uma notícia, né? Só uma notícia dizendo que houve uma reunião e que chegaram lá num acordo de camarada, como falo, né? Aperto de mão aqui. E vamos, então, manter a desoneração em 2024 para voltar proporcionalmente a partir de 2025. 5%, 10%, 15%, 20%. Até voltar tudo em 2028. Aí vem as perguntas, mas e a CPRB? Vai voltar proporcional? Vai ser 4,5%? Gente, nada foi dito, nada foi publicado. Teve simplesmente uma reunião entre eles, que a gente não sabe o que aconteceu de fato. Então, isso no dia 10. Hoje... A mídia divulgou, mas oficialmente ele não tem nada. Então, assim, aí eu digo, vai ter uma publicação? Vai ter uma MP? Vai ter algo? Eu digo o seguinte, se vai ter ou não vai ter, não interessa enquanto o E-Social não aceitar, a gente não tem desoneração. E hoje é o último... Hoje nós estamos falando dia 15. Hoje, dia 15 de maio, né? Isso. A gente tá gravando. É o prazo. Então, é importante sempre lembrar sobre isso para todo mundo. O E-Social... Nós, como departamento pessoal, só podemos agir
após uma publicação Publicação. oficial. Não é porque o presidente falou, não é, É. porque o fulano É. falou, o ciclano falou, né, um grupo falou que aquilo ali a gente já vai alterar e fazer aquilo acontecer. Não. A partir do momento que tiver lá no diário oficial da União, né, o nosso DOU, aí sim a gente vai fazer acontecer. E essa coisa do presidente é muito real, porque, cara, salário mínimo, a gente teve... É. Eu tive uma dor de cabeça lá no sistema, né, porque, nossa, me cobraram, Geni, por que não altera, né, o salário mínimo ali, se o presidente já disse, por que não altera, tá um monte de gente no nosso suporte aqui. Eu digo, o que eu vou alterar se não teve publicação? Não é o presidente que vai falar. Então, é isso, a gente tem que aprender com isso, não é? Tem que estar publicado. E agora, eu até no fim gostei, né? Tipo assim, senão muita gente já ia assumir aquilo ali, notícia e tal. Não, o E-Social bloqueou, então nós não podemos. Agora ainda tá até fácil, porque Né? não tem Não como tem. contornar. Não Não tem. Aí, se porventura sai uma publicação falando que 2024 vai continuar Isso. da forma que está, retifica. Aline, é isso. Hoje, dia Compensa. 15, É ontem já, né? retrabalho, Eu falei. mas- Eu falei, gente, transmite, não espera mais. Tudo indica que até dia 15 a gente não vai ter nada e não tivemos. E tudo indica que até dia 20, que é o pagamento, nós não Também teremos não vai nada. ter. Então, sim, você tem que pagar a guia com valor. Ah, mas então eu posso tirar o valorzinho lá na DCTF Web, na hora de Porque imprimir pode editar, posso né? editar o DARF e tirar? A dívida vai continuar, Sim. você confessou a dívida com aquele valor. E tem mais, tem gente mandando o CPRB, porque a RENF tá aceitando. Eu digo, gente, aí tu tá... De Tá um lado pedindo, tu não né? tá mandando e de outro tá mandando, tu vai pagar mais? Sem contar que muitos financeiros e empregadores confiam na operação, que não é o propósito dele a operação. Ele tá te pagando para isso. E ele paga. Justamente. Ah, mas não, que absurdo, pagou. É. É igual falar, nossa, tava maior, porque o cliente não conferiu a folha. É bem isso. Sim. Cara, ele não tem obrigação de conferir a Ele folha. te mandou E tudo, venhamos né? e convenhamos, essa é uma decisão que é totalmente política. É. Sim. E eu acho, assim, isso aí agora eu acho, tá? No momento que nós estamos com o país enfrentando essa calamidade que nós estamos, eu acho que isso foi levado em consideração também, mesmo tendo Eu já esse falei isso pouco também, tempo. Polly. Por quê? Construção civil. Uhum. Nós vamos ter que reconstruir um estado inteiro. Será que isso não saiu também de uma conversa de bastidor, onde um empresário falou assim, aqui, nós vamos ter que construir aquele bairro inteiro. Como que o bairro não, como diz outro, um estado inteiro. Vamos Como que situar eu vou a fazer galera, isso sem uma Polly? desoneração da folha de pagamento? E pode ser que ali, não sei, pode ter surgido Sim. essa ideia de falar, não, então esse ano nós vamos continuar, até porque foi algo que foi Do dia pra noite? do dia para noite, e foi assim, algo também que vai, volta, É, vai, volta. exatamente. Então há muita política nisso, entende? Então assim, talvez não seja algo que vai ser rápido porque Exato. nada no governo é tão rápido. É, exatamente. E por isso, Aline, assim, a orientação é fechar o E-Social sem desoneração, fechar a REINF sem CPRB, transmitir a DCTF Web até dia 15, dia 20, pagar o DARF exatamente como ele está saindo na DCTF Web, não menos, não tirando a desoneração, pagar e depois acompanhar o que vai acontecer. Porque Perfeito. pode não acontecer, pode não ser para abril, pode acontecer muita coisa. Então, deixe em dia. Vamos começar a trabalhar de forma objetiva. Isso. com as coisas. Saiu, vamos Que ter é o trabalho. concreto? Isso, vamos ter trabalho, vamos, mas aí a gente vai recuperar o valor que a gente pagou a mais, inclusive com encargo, né? Com Selic vai estar atualizado, porque a Sim. gente tem para recuperar. Uhum. E tá tudo bem, tá tudo E certo. quando é um retrabalho ocasionado por nossa, talvez, ineficiência ou de se ajustar um processo, ou até mesmo ineficiência da área que a gente depende de formação, ok, mas não depende da gente, a Isso. gente ficar discutindo, isso é um E problema. e outra coisa, tudo depois tem como corrigir, Uhum, tem como sim. retificar, recuperar. né? Recuperar aquilo ali. Então, pronto. Olha, antes de você falar das contribuições, a gente vai avançando no prazo, aqui no nosso horário. Mas só para situar o pessoal, porque a gente está falando hoje 15 de maio. O que a Polly falou da calamidade, a situação no Rio Grande do Sul, né, dos alagamentos. Então, como vai ficar gravado, só para a galera entender um pouco mais, que a gente não sabe quando o pessoal vai assistir. Mas aos que estão assistindo ainda nessa situação, né, nós temos orado e colocado essas pessoas aí E como? na presença do Senhor e também contribuindo, né, quem puder ir
porque eles estão precisando de ajuda lá também, contribuir da forma como as pessoas, como você puder, vai ser ótimo. Mas, voltando aqui para o nosso bate-papo, contribuições para produtor rural. O que lá. mudou? O que aconteceu? Mudou bastante a partir da competência, né, de abril. Então, se você está assistindo, nós já estamos em maio e não fez, vai ter que retificar. Por quê? Porque desde a competência de abril, então tudo que aconteceu, né, nós tivemos uma mudança quanto ao salário e educação. Depois de uma novela também que vem se arrastando desde 2016, chegamos a uma definição, né, onde o produtor rural, pessoa física, sem inscrição de CNPJ, e daqui a pouco eu explico por que essa questão de inscrição de CNPJ, para ele não é mais devido o salário educação. Então, antes nós tínhamos o salário educação, que é o nosso terceiros do produtor rural, junto ao INCRA, e que todo produtor tinha de realizar esse recolhimento em relação, né, à sua folha de pagamento ali, em relação aos seus empregados, folha de pagamento como todo. E agora, desde abril, nós não vamos mais recolher esse salário educação. Foi definido, o STF bateu o martelo, então, né, a Fazenda, que antes vinha lutando contra isso, perdeu e não tem mais esse salário educação. Então, o que nós precisamos fazer como profissionais que trabalhamos para os produtores rurais? Agora, mais do que nunca, né, além de já tirar esse salário educação, ficar atento nessa decisão do produtor que acontece todo janeiro. Então, isso agora vai ter um impacto muito grande para todo produtor rural. Então, o seu planejamento tributário, das suas contribuições previdenciárias, agora muda, porque são valores diferentes que nós temos agora que levar para essa conta, né? E isso na prática, o que eu tenho que fazer na prática? Se antes nós tínhamos o terceiro para o produtor rural, seja ele optante pela folha de pagamento ou pela comercialização, que era o terceiro 0003, que compunha INCRA e salário educação, a gente tira esse 0002, que compunha o salário educação, né, 0001, perdão, e agora nós temos um terceiro 0002. Então, você que trabalha com produtor rural, muda, né? Não muda o FPAS da empresa, nós sabemos que continua. Se pela comercialização vocês vão continuar utilizando o mês 604, pela folha o 787, mas o terceiro agora, operacionalmente, você tem que mudar. A partir da competência de abril de 2024 e já levar em consideração isso nesse planejamento tributário do produtor rural, que é algo que vai pesar e muito quando nós formos realizar essas contas para chegar nessa decisão previdenciária do produtor. Agora, eu quero só enfatizar que as perguntas que sempre surgem, que é a questão do produtor rural, porque nós temos 2 estados hoje, Alagoas e São Paulo, que o produtor rural pessoa física, mesmo ele sendo da natureza de pessoa física, 4120, ainda assim eles foram obrigados, para fins da Secretaria de Fazenda, a se constituir de um CNPJ. E aí, neste caso, como nós temos isso muito claro nessa decisão do STF, que quem tem CNPJ para qualquer fim não pode excluir o salário educação, então estes, mesmo tendo natureza de pessoa física, vão ter, tá? Eu aconselho, aí já é um conselho para vocês realizarem consulta formal junto à Receita Federal do Brasil, para que depois aí sim, depois de uma decisão, depois de você, né, para que ainda precisa recolher, infelizmente. Eu já penso assim, nos escritórios jurídicos, já em polvorosa com as teses, abrindo processo, liminar. E vai ser isso que vai acontecer. Com certeza. Já acontecia antes, né? Também, né? Isso. E aí, pensando, para a gente fechar esse assunto, então, quero fazer um paralelo aqui bem rápido, porque tudo que a gente falou tem um impacto importante quando a gente fala. Esses últimos assuntos que a gente tratou, né, que mexe muito com o custeio de folha em geral, da desoneração, de impacto, e aí a gente pode até trazer a palavra reoneração, né, no caso de quem era desonerado, no caso do produtor rural foi uma benesse, porque retirou um percentual, às vezes em muitas folhas é um impacto importante. São 2,5%, né, exatamente. gente? Uma folha de produtor
É muito dinheiro. Mas a gente se posicionar, quando a gente fala de negócio, o DP ele gere dados importantíssimos para o Sim. negócio. Folha de E pagamento como? é uma fatia enorme do custeio tributário de uma empresa. E tudo isso impacta no meu dia a dia, porque eu vai começar a morrer lá. Inclusive, desligamentos. Pensa um negócio que está sendo remunerado. A primeira coisa que entra no... uma das primeiras coisas que entra no planejamento é onde é que a gente pode enxugar? Contar. Folha de pagamento. Sim. Então, tem um impacto enorme em pessoas, do que ele vai estar tirando de benefícios que talvez hoje ele oferece para poder cobrir esse gasto que ele já tinha planejado ou desplanejado, e o impacto disso na retenção de pessoas. Aí o governo muda de novo, aí ele contrata de novo. A gente precisa entender isso. Parece distante da gente. É o empregador que vai pagar, só tem que processar. Não. Existe uma cadeia de coisas que acontece e a gente precisa se ver mais como área de pessoas. Não é assim, RH é quem cuida disso daqui, que é retenção, benefício, e eu fico aqui no meu mundinho. Processa a folha. Não, Até porque eu é. tenho os dados na mão, né? Perfeito. Os valores. Eu vou poder mensurar isso em valores mesmo. Justamente. E isso vai até no ponto que você mencionou, Polly, de eu vou deixar de ser um operador de que aperta botões e vou passar a ser um consultor. Total, sou onde analítico. Exatamente. Perfeito. Vou mostrar dados, informações, onde eu posso direcionar realmente, né, o rumo que a empresa ela pode tomar de acordo com as informações que eu mostrar, né? E aí eu não poderia deixar de falar de uma coisa que vocês vão me ouvir falar muito daqui para frente, que é o DP enquanto business partner. Sim. Vamos parar de pensar esse BP, esse B de bola, de business partner, como um cara do RH. Não, eu posso ser um aliado das lideranças em vários aspectos. Posso ser um aliado da gestão em vários Eu aspectos. sou um aliado, Com né? certeza. Eu sou. Exatamente. Eu tenho que me colocar. Isso aí. Proatividade. Agora, Lá vem ele. agora lá vem ele. Aqui, sim, um ganho expressivo. Eu acho que mais rápido, né, Geni? Quando a gente fala do esvaziamento de rede social, É espetacular. parece que foi assim, aos pouquinhos os ganhos, né? Que você ia ter que ir tratando paralelo, outras obrigações. Mas esse, assim, foi sensacional. Parece né? até mentira, não é? Exatamente. Porque eu falo para as pessoas, assim, essa semana uma pessoa me procurou, tá fora do mercado há alguns anos e quer retornar para o DP, e ela tá totalmente assim, cara, ela parou em 2018, nem parece Começar longe, de novo, mas né? tipo... Começar Aí a de novo. gente avaliou uma mentoria ali para ela voltar, né? Tratar alguns assuntos para ela tentar se recolocar. E aí eu brinquei com ela, falei, FGTS digital mesmo, não vou nem te falar de CFIP. É uma coisa que até eu, que achei que fosse sentir, eu costumo falar para os mais jovens. A gente treina pessoas desde o início da Max Folha, assim. Sempre. Nosso time todo hoje é 100% formado lá. Eu falo para os mais jovens, vocês estão com a vida ganha de começar agora. A gente precisa Realmente. saber como era antes ainda, porque o e-social ele vai dali para frente, ele não trata retroativo, mas quanto antes, quanto mais tempo passa, mais essa prescrição vai também, né? Então, assim, cara, até eu achei que fosse sentir, para mim nunca existiu CFIP, eu já isolei da minha cabeça, foi tão natural, é tão prático, é tão intuitivo que você não sente falta. Porque às vezes a gente se pegava pensando, não, esse social treino não sobe em quanto tempo, vamos fazer treino na CFIP logo mesmo. Às vezes a gente se pegou. Eu me peguei às vezes, questionando durante esse momento de implantação, sabe? Mas a FGTS não, foi tão suave, pelo menos pra mim. Não, mas foi. Assim, ó, eu digo que foi era previsto, né? Sim, a gente sabia que vinha tal, mas para mim foi uma grata surpresa, assim, muito, sabe, de ver que nós estamos no segundo fechamento agora, né? Sim. Fizemos o segundo. E, gente, surpreendeu, né? Surpreendeu. Sim. Me surpreendeu. E olha que eu, né, já participei das validações lá do início, sem estar divulgado, sem estar, né, participei de todo o levantamento que eles faziam, experiência do usuário, né? Eles tinham todo um processo que
Pensei, poxa, assim, negócio, mas, né, a gente sempre pensa, é tudo tão lindo, mas depois quando sai, a gente sabe que tem problema, né? Sim. Meu Deus, eu trabalho com software há 20 e poucos anos, e eu sei que na prática não é assim. Sim. Então, eu tava, assim, vendo todo mundo, né, muito ansioso, esperando o FGTS e tal, mas pensei, gente, né, vai dar Vai dar uns BO. frustrar. E não Não teve, deu. não deu. teve. Muito assim, pouco, né? Quase pouco, nada, né, quase Jenny? nada. Perto de todo o projeto. Exatamente. Isso foi o que eu senti, né, tanto nos... Enfim, acompanhando, porque a gente teve vários feedbacks, assim, eu fiquei... A sensação que a gente tá voltando alguma Não, parece coisa. mentira, parece mentira. Mas é não, isso Tá mesmo. certo É. mesmo. É porque o Cefip, gente, era tão ruim, tão ultrapassado, muito tão ruim, trabalhoso, gente. que Muito não trabalhoso. parece verdade, de Salvar fato. arquivo, voltar arquivo, Mas salvar além do processo, eu digo que o FGTS Digital foi muito feliz, sabe? Foi muito bem feito, foi muito bem testado. E tiro o chapéu para quem desenvolveu. Gente, só dele buscar o passado, né? Sim. Desde a entrada da Do folha de e-social. pagamento, ele busca as informações, estão ali. Aí você para e pensa, caramba. Vamos falar de alguns pontos de atenção de forma breve. Para o e-social, assim, coisas que a gente já aprendeu nesses 2 meses, né? Algumas coisas a gente já sabia, mas que na prática parecia confuso. Ainda é confuso, tipo rescisões Ainda é expressas de confuso. 1 a 9 Ainda do é. mês. Mas antes da gente entrar nesses que são um pouquinho mais chatinhos, falar assim dos maiores impactos para a operação do dia a dia, em termos de mudança de prazo de pagamento, mudança de forma. Para o trabalhador também, né? Os ganhos que o trabalhador tem, o próprio empregador também, principalmente para quem está em escritório contábil, que gere um volume muito grande. E tem escritórios que têm empresas muito pequenas, de simples, e o índice de ausência de recolhimento no prazo é alto, e tem ganhos enormes nesse sentido. E aí vocês podem fazer um bate-bola entre vocês aí. Eu acho que assim, a mudança, né, do prazo, acho que veio, né, para ajudar muito o departamento pessoal em relação à rotina. O Pix, para mim, foi perfeito. E assim, ó, E não arredar o pé, né? eu fiz não arredar, e eu fiz um teste, né? Paguei a guia, foi o tempo de eu entrar no FGTS Digital. Eu coloco 2 minutos, mas para mim é 1 minuto, e o pagamento aparecer lá. Então, se isso não é vantagem, tipo, poxa, já apareceu, já pagou, não vai deixar eu pagar de novo, não vai deixar eu emitir esse débito de novo, mesmo que outra pessoa está emitindo, não vai deixar, porque eu paguei, entrei lá, já tá lá. como paga, né? Verdinho lá. E o fato de estar paga, no dia seguinte ela está individualizada. E aí nós temos uma vantagem para o empregado, que é o valor já está na conta. Claro que tinha que ter, né, probleminhas da Caixa no meio disso, e tivemos, né, Polly? Mas eu também vejo a Caixa... E tem coisas que são de transição também. Pensando até no fim do PIS, adiantando um pouquinho. A extrato, porque ainda tem gente que é admitido anterior ali, as remunerações do social, você ainda precisa. Aí tem parte vai sair no nome, parte vai sair na busca do PIS. Mas são coisas da transição que você não faz o dia inteiro. Isso. Não é, né? Talvez em alguns ramos de atividade também não vamos colocar empregador pessoa física, e né? Também, tivemos sei lá, o pessoal às vezes que é de prestadora de serviço tem um volume muito grande de desligamentos. Também. De uma vez só. Construção civil e tal. Claro que tem questões pontuais, mas no geral faz parte da transição e isso vai melhorando, né? A Caixa vai trazendo melhoria. E o sistema vai se adaptando, trazendo as melhorias, né? Às vezes contínua. A DCTF Web foi assim, gente. Sim. No início a gente não tinha muitas facilidades que a gente tem nela hoje, igual os filtros. Isso foi com o tempo também. Né? Sim. Então, assim, temos adaptações e vão ser feitas no FGTS Digital, assim como a Caixa, ela tem que correr atrás de tudo aquilo ali. Então, assim, importante que seja, né, repassado sempre a Caixa. Você fala sempre isso, né, Geni? Sim. O usuário não reclama, reporta nos canais para esses entes os seus problemas. Porque quanto mais
volume de reclamações receberem, isso vale para a Caixa, Sim. para o Ministério do Trabalho, Não, para a e ter Receita Federal. casos reais ali. Sim. A gente pensa que, quando eu peço, as pessoas pensam que é bobagem. Não é. Você ter um caso real. É a mesma coisa que no sistema a gente tem um caso para debugar. É diferente do que falar para o desenvolvedor que, tipo, tá errado. Mas aonde? O quê? Me mostra. Sim. É muito diferente. Então, poder ver um caso real e depois, quando resolver, poder ver, não resolveu, muda tudo. Então, além de ser reportar, ver que tem muito volume, eles dão atenção a isso, sim. Tanto a Caixa, quanto Fale Conosco do E-Social, Fale Conosco da DCTF Web, isso faz diferença. Então, sempre estão pedindo pra gente, reporta. Né? Eu digo, às vezes, eu levo ali, né, furo a fila e levo uma situação. O que eles fazem com aquilo lá? Eles olham lá no Fale Conosco quantos casos vieram. Isso é uma dica importantíssima, porque a gente não tem esse hábito. A gente reclama, mesmo. mas não vai em a nenhum gente dos não tem canais esse para tentar hábito. buscar Precisa fazer o registro, né? precisa. fazer o registro. Quando já tem os registros e vê realmente o volume, Sim, a atenção é dada. E eles pedem lá CNPJ, CPF, porque eles vão atrás daquele caso. Eles pegam aquele caso real e visualizam. É diferente, Pra gente. testar Para e testar, tudo mais, com né? certeza. E aí vamos falar um pouquinho. E aí a chave do FGTS também, né? E aí já atrelando também Não ao temos saque mais digital, chave. não tem mais chave. O saque digital eu acho que também, assim, vai ser muito Precisa bom, porque hoje funcionar. todo mundo... Na verdade, ele já existe há tanto tempo, né? exato. Mas parece que agora que as pessoas descobriram. Sim. Né? Mas isso, gente, o Sim. que a gente tem que tirar as pessoas das filas, somente da Caixa, né? Que gosta de ir pra lá, ficar o dia inteiro para depois ir reclamar. Né? Você tá na palma da Na mão. verdade, esse lance de palma da mão e digital é para tudo, né, Paulo? Eu vejo muitos RHs às vezes falando também, agora RH eu tô citando como separação, que ainda existe, de falar assim, não vamos fazer admissão digital, porque às vezes a pessoa não tem um celular adequado. Mas eu a parcela disso hoje é tão pequenininha, Muito pequena. porque E, olha, é uma e tendência. eu mexo com um público que é rural e, gente, eles se viram, tá? Quando da vontade deles, eu falo isso assim, com vontade mesmo. É lógico que nós vamos encontrar vários daqueles que realmente nós vamos ter que dar o passo a passo, tá? Eu acho que é aí que cabe o passo a passo. Sim, perfeito. Entendeu? Pra quem é leigo. Sim. Pra quem não tem que entender aquilo ali toda hora. Mas vamos Então pegar aí que sim, isso... o passo a passo, eu acho que ele cabe. vai ser de 100 para, sei lá, a depender do ramo da atividade. Aí você não 100 pra sabe, a 10, esposa mas sabe, é o 100 filho para sabe. 2, no máximo. Tem, enfim, a maioria dos casos você nem Perfeito. encontra. E você colocou bem, os próprios softwares falam pra gente, a experiência que a gente tem, pede o neto, o filho, porque é uma tendência. Mas voltando aqui, só mais uma observação, que isso é importante também. Às vezes a gente quer fazer um negócio quando tá perfeito. A gente tem que comemorar os pequenos progressos. Sim. Com Então, certeza. você ganhou 10% de tempo com 10 pessoas, vai, filho, só continua, tá tudo bem. E vamos falar um pouquinho das rescisões, que é muita dúvida, né? Das rescisões que ensejam saque imediato, ou seja, que vai gerar guia rescisória a ser recolhida junto do prazo da rescisão, que acontece aí dispensa sem justa causa, acordo e dispensa por antecipação de contrato de experiência entre os dias 1 e 9 do mês. Pois então, na verdade, o que a gente tem que entender? Que no momento do desligamento e que há direito a saque, né? No momento do desligamento que há direito a saque, que é o prazo de 10 dias ali, o valor do FGTS desse empregado tem que estar todo depositado. Sim. E aí a gente não fala só do mês anterior. De tudo. Pode ter atrasados Pode ter de até vários... parcelamento. Exatamente, Tá na exato. lei. Então, entendendo isso, a gente vai saber que o que não está pago até aquela data tem que estar pago. Exato. Né? Então, não é só porque o vencimento antecipou, mas tem alguma guia para trás ainda não paga? Tem que ser paga. Sim. Né? Então, levem isso como tudo, como regra. Agora, a questão do rescisões até dia 9. Por que entra nisso? Porque com a mudança, prorrogação do vencimento de 7 para 20 e rescisões vencendo sempre em até 10 dias, a gente vai ter uma rescisão vencendo antes do mês anterior daquele empregado. Porque como é dia 20, até dia 20 você tem vários 10, né? Dia 10, Sim. dia 11, dia 12, dia 13, até dia 19. Agora, se a rescisão for dia 10, o mês anterior vence dia 20, então tá tudo bem, se for pago dia 20.
Mas ela tem que ser paga? Não é só porque, não vence, então eu não preciso juntar na guia, não preciso pagar. Não, você tem que pagar, né? Então, a questão é essa, que saber que no momento do desligamento, tudo de FGTS tem que estar lá. Por quê? Em 2 dias do prazo da guia, lá que é o 10 dias, ele pode sacar. Sim. E ele tem que estar com tudo lá para ele poder sacar. Mas se eu depositar depois, ele não vai ter direito ao saque? Vai. Mas a lei diz que no momento que está disponibilizado para ele... Artigo 18 da legislação Para o do empregado, FGTS. às vezes não vai gerar um impacto Não, profundo, mas mas pra pode gerar numa fiscalização. fiscalização. Você pensa um volume, nos ramos que a gente já citou, que tem um volume alto de desligamentos, né? Isso pode gerar um impacto financeiro de encargos. E às vezes, assim, o passado, não digo nem o mês, porque agora o mês, o próprio FGTS digital já soma, tal, mas passados não depositados, né, competências passadas, o que as pessoas às vezes fazem? Somam lá no saldo para fins decisórios e acham que está tudo bem. E não é, aquele valor tem já desde lá da época. Então, muitas vezes eles pagam primeiro. Lembrando isso, né? A GRRF, a anterior, o formato anterior, tinha um campo de mês anterior. E era editável. A galera pegava e colocava lá. Sim. Com o FGTS digital não tem como, Não. porque ele já vai trazer o que é o débito 1 por 1, né? Bom, Até quero falar em relação a essa rescisão de 1 a 9, e aí entra na questão dos prazos também, que é a questão da mudança de processo. Por quê? O que acontece? Sim. Essa questão de prazos. O que o DP estava acostumado? Fechava a folha de pagamento até o dia 30, 31, até o dia 5, que é quando tem que pagar o salário, já manda tudo para o empregador. Todas as guias, inclusive de INSS, ou seja, o DARF que não é só mais previdenciário, o DARF único, né? Manda o DARF, já manda a guia do FGTS, tudo, né? Mandava tudo ali para o empregador. E aí, com essa questão das rescisões de 1 a 9, se eu já mandei isso para o empregador e aconteça, né? Eu fechei, mandei dia 5 para o empregador. Se caso acontecer uma rescisão dia 6, por exemplo, eu já vou ter que retificar aquela guia que eu já mandei para ele. Para colocar o quê? O do mês anterior, que não vou conseguir, né, antecipar o pagamento naquela ali, para poder tirar de lá, colocar na guia rescisória, porque para poder pagar dentro do prazo. E aí, o que eu vejo? Não é nem essa questão toda, né? É a questão do processo. Gente, mas eu tenho que mandar até o dia 5, até o dia 1º. Você não tem que nada, ele vai pagar dia 20. Então, você tem que colocar-se, aí onde vem o posicionamento. Olha, o prazo que antes eu mandar para você até o dia 5, as guias agora eu vou mandar dia 10. Perfeito. Pronto. O problema não vai sair da sua mão. Você não vai ter que ligar, você não vai perder o controle. Então, é mudança de quê, gente? Processo. E outra, gente, não adianta vocês acharem que vocês vão obrigar o cliente a antecipar pagamento de guia. Ou não demitir entre dia 1º e dia 10. Isso é muito mundo alecrim dourado. Muda o seu processo, entendeu? Ainda que numa empresa, para um cliente de escritório contábil, é claro que tem escritórios contábeis que abarcam clientes importantes. A gente tem clientes assim, de grandes clientes e tal. Mas a grande massa de realidade é escritório contábil lidar com pequenas, micro e pequenas e algumas médias empresas. Essa galera, a grande maioria de pequenas empresas, não tem fluxos rígidos em financeiro. Ainda que você mande dia 10, é quase 10 dias de prazo. Agora você vai encontrar fluxos rígidos dentro de uma operação de uma empresa maior. Mas quando vencia dia 7, a turma fechava dia 1º, dia 3. Toda regra tem exceção. O financeiro sabe o que é primordial. Ele não vai colocar uma regra irreal para uma coisa que é importante para o negócio. Mas falta só a comunicação explicar. Entende? Então, assim, eu vi uma galera, muita gente. Olha, você vai ter que botar ele para antecipar esse pagamento, porque você não pode ter retrabalho. Cara, a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso e dizê-lo até mesmo com o cliente, tem um fluxo de caixa, ele não paga só FGTS. É muito mais fácil eu falar, olha, a guia agora serão enviadas dia 10. Não é também para nós do DP mexermos em todo o nosso fluxo, porque senão a gente fica fazendo folha o dia inteiro. Mas deixa pronto, tá lá. O máximo que você vai fazer é entrar no FGTS digital e gerar a guia de novo. Mais nada. Tá tudo certo, é muito simples. Mas é isso, meninas. Bom, eu acho que foi super agradável. Por mais que foram muitos temas,
E, na verdade, talvez, lembrando, galera, que a gente trouxe aqui aqueles de maior impacto no custeio, na operação, mas ainda tem um cadinho de atualizações, E né, como gente? tem. É exame toxicológico, é novo feriado nacional, dia 20 de novembro, né, lá do Consciência Consciência Negra. Tem muita coisinha, né, assim, que impacta no nosso dia a dia. Mas eu achei que foi bom, foi muito leve. E só de estar com vocês aqui. Passou muito rápido, né? Passou Uma rápido. Nem vi. honra. Maravilhoso. Até para mim que eu estou aprendendo um pouquinho mais dessa área também, né? Botamos o Foi- David na Já primeira Foi- foi coisa. todos foi os muito pepinos gratificante. aqui, já, né? Viu? Daí- Tanto Foi os muito poréns, gratificante. né? Mas Mas é bom, né, com David? certeza. Amanhã vocês vão estar num evento. É bom que você já sabe, quando você se deparar com algum cliente, ele até para vender, né, alguns produtos. Aí Claro. É. Mas realmente é importante, né? Que nós busquemos as informações, né? Aprendemos e informação que não falta, né? Nos canais oficiais sempre tem uma enxurrada de informação Sim, ali. né? Basta com que a gente realmente tenha interesse em consumir essas informações e Tem que aprender. ter interesse. Isso aí. Aprender, não replicar. Muito bem. Bom, então eu quero encerrar. Mais uma vez agradecendo Geni e Polly por ter atendido ao nosso convite. Contem conosco. Comigo, em especial, vocês sabem que podem contar. Eu sei que eu devo mais a vocês do que vocês sabem. Mas o que eu puder ajudar na minha humilde ação, tá tudo certo. E agradecer a você que está ouvindo pelo tempo dedicado ao episódio. Não esqueça de compartilhar, de curtir. Vamos fazer essa comunidade crescer. A nossa ideia é trazer uma visão diferente sobre a área. Não é brigar com vocês, mas fazer a gente pensar fora da caixa mesmo, para crescer, né? Para que as carreiras sejam prósperas. Então, aproveita. Deixa seus comentários, né? Dúvidas e até sugestões mesmo de novos temas. E o DP fora da caixa é isso, né? Realmente, às vezes dói, quando a gente escuta alguma coisa que a gente não quer. Mas é fazer pensar fora da caixa. Exatamente. Justamente. Todo crescimento é seguido de muita dor. E eu sempre Bom, então sigam lá no nosso Instagram também, @sejadpfora-da-caixa. Aqui na descrição do vídeo vai ter o nosso link também para a nossa comunidade de WhatsApp. E é isso. Espero ver vocês no nosso próximo episódio. E finish. Tchau, tchau. Gente, Tchau, muito obrigado. pessoal. Obrigada.